Vamos iniciar a sessão 4, o novo modelo de pós-graduação proposto pelo Conselho Nacional de Educação, Impactos e Desafios. Moderador desta sessão 4, professor Dr. Júlio Croda. Nós vamos receber então, para a apresentação da proposta do Conselho Nacional de Educação, professor Dr. Roberto Lizacuri, representante do Conselho Nacional da Universidade Estadual de Campinas. Obrigado, bom dia. Bom dia não, né? Boa tarde. Boa tarde a todos e todas, médicos. Eu não sou médico, mas sempre me dediquei à medicina leiga. E nunca fui feliz nela, mas de qualquer maneira tomo bastante remédio ainda. O fato é o seguinte, eu fui durante 12 anos membro do Conselho Nacional de Educação e meu mandato acabou agora em agosto de 2024, né? Expirou. Certamente, se não tivesse expirado, eu ia fazer inveja para o Maduro, né? Eu ia ficar 20 anos no CNE. Mas, de fato, meu mandato expirando dia 4, eu não represento mais o Conselho aqui nessa conversa, mas fui o autor da resolução, fui o relator da resolução 331, que apresenta propostas de reordenamento gerais sobre a pós-graduação, não é? E hoje em dia eu fiz a minha formação na Unicamp, sou sociólogo e fiz doutoramento em economia, mas a minha vinculação institucional com o CNPq, eu sou de carreira de pesquisa do CNPq, de ciência, e já aposentado. E hoje em dia eu resido na Cátedra Pascoal Senise da USP, eu sou titular da Cátedra Pascoal Senise da USP, e também sou pesquisador associado da FGV. Portanto, esse é meu endereçamento atual, né? E já fui muita coisa, mas não vamos entrar nisso aqui agora. E eu queria, em primeiríssimo lugar, dizer que essa resolução foi arquitetada a partir de talvez 2 ou 3 anos de diálogo, né? Com a comunidade científica, Roberto ainda presidente do FOPROP, e com a própria CAPES, muitas vezes, e com mais membros da comunidade científica, e com mais, digamos assim, especialistas e coordenadores de curso, e também lideranças da pós-graduação e da pesquisa brasileira, Academia Brasileira de Ciências, SBPC, algumas sociedades científicas, e ela foi se delineando ao longo desses anos, né? E talvez tenha sido uma falha, certamente não foi um ponto positivo, né? Nós não temos feito uma grande audiência pública, mas nesse tema nós tínhamos já feito 3 resoluções, inclusive a última, 7 de 2017, em vigência e, portanto, homologada pelo ministro, né? Quando eu digo homologada pelo ministro, significa que o órgão de governo, que é o executivo, concorda em adotar a política do órgão do Estado, que é o Conselho Nacional de Educação. Quando não há homólogo, o governo não pode negligenciá-la e tem que reenviar para reexame do Conselho Nacional de Educação, né? Em linhas gerais, essa resolução teve alguns aspectos polêmicos, especialmente levantados pelo FOPROP, está aqui meu grande amigo Roberto, que vai apontar essas questões daqui a pouco, e em função dessas questões todas, nós próprios, eu como relator, em conjunto com a CAPES, em conjunto com outras lideranças que integraram o grupo de trabalho, foram mais de 25 especialistas que participaram da redação desse processo, né? Nós resolvemos fazer algumas alterações, sobretudo corrigindo a passagem direta dos cursos consolidados para aprovação de curso sem a autorização do processo avaliativo da CAPES. Nós corrigimos isso, e ao corrigir esse aspecto e um outro, obviamente, o ministro foi obrigado a mandar para reexame do CNE outra vez, porque nós mudamos o que nós próprios votamos, né? E, nesse sentido, hoje essa resolução está em reexame no Conselho Nacional de Educação, por iniciativa nossa mesmo, por iniciativa da comissão, do relator, e em diálogo com a sociedade, especialmente ouvindo o FOPROP. Isso é importante que se diga aqui de maneira bastante clara, né? Esse é o aspecto. Agora, antes de falar da resolução, eu tenho ainda alguns minutos, eu gosto sempre de passar um pouco um panorama conjuntural da educação brasileira, para a gente perceber que a pós-graduação não caminha sozinha, né? Foi dito aqui, não sei se pelo Corda, mas talvez pelo representante da Medicina 2, né? Quer dizer, nós temos que olhar para os outros universos, para além, né, da pós-graduação,
para entender e identificar a necessidade de aperfeiçoamento, não de grandes reformas, mas de aperfeiçoamento da pós-graduação brasileira. Não é? Eu acho que a principal delas se refere ao padrão e ao grau de institucionalidade. E, nesse caso, nós estamos falando também do padrão e do grau de autonomia das instituições para atribuir institucionalidade ampla aos programas de pós-graduação. Não é? Até chegarmos a um ponto que a CAPES possa avaliar, não programa a programa, curso a curso, mas possa avaliar a instituição, fazer uma avaliação institucional da CAPES, né, da instituição, a partir da oferta dos seus cursos, das suas interações, das suas multidimensionalidades, dos seus impactos em geral. Como foi dito aqui, eu adorei a fala anterior, né, já mostra que a gente vive sob uma nova, digamos assim, era do ponto de vista, eu concordo com o professor ali, são transformações relevantes que nós temos que entendê-las como positivas nesse processo. Mas isso eu vou encerrar a conversa por aí e falar um pouco mais da resolução. Por enquanto, eu vou falar um pouco do ambiente institucional onde a pós-graduação está inserida, do ambiente educacional brasileiro, tá certo? E vocês vão ter paciência comigo, que eu não sou médico, como eu disse, mas gostaria de ser médico, mas infelizmente não sou médico. Isso aqui é um quadro da educação básica brasileira, tudo muito geral e tudo baseado no censo da educação superior e o censo escolar do INEP. Aqui o dado do censo escolar, o Brasil tem hoje 47 milhões, já está com 48 milhões de alunos na educação básica, sendo praticamente 40 milhões na escola básica pública. É daí que vem os futuros médicos brasileiros. São 40 milhões na escola básica pública, tá certo? Contra nem 9 milhões na escola básica particular. Não é? Então, nós vamos entender aqui como é que se dá essa elitização e como o currículo da medicina tem que atuar adequadamente. Não é? As novas diretrizes curriculares nacionais que o Conselho atualmente estuda têm que atuar corretamente para reordenar o curso e não transformar os poucos pobres que entram por cotas em novas elites no Brasil. Não é? Novas elites contrária aos outros pobres, evidentemente. Né? Ou seja, aumentar a desigualdade por dentro. É isso que a gente tem que evitar. Aqui é um número de matrículas no ensino médio. Nós temos um total de 7 milhões e 700 mil matrículas, né? Sendo 1 milhão, praticamente, no EJA. Né? Dessas 7 milhões, 6 milhões e 200 mil são no ensino médio público. Não é? E perto de 800 mil estão no ensino médio particular. É o funil final para o ingresso na educação superior. E aqui é o número de concluintes do ensino médio, que está atualmente em 2 milhões e 318 mil. Não é? Desses 67% são ingressos à escola pública, que, no entanto, só ingressam 21% na universidade pública. A escola particular é responsável por 59% do ingresso na universidade pública brasileira. Aqui são dados gerais, né? 500 mil evasões anos de estudantes da escola básica de baixa renda, 50% de desistência na passagem do Fundamental 2 ao ensino médio, 10% apenas de matrícula na educação profissional e tecnológica, 21%, eu já falei, 21% do ensino médio ingressa na educação superior, sendo 21% de ingresso na educação superior, 7% nas universidades públicas. Né? Falei errado. 59% do ensino médio ingressa na educação superior geral. 9 milhões de 14 a 30 anos desempregados, mais que o dobro da média nacional. Né? A população de 18 anos ou mais no Brasil, que não frequenta escola e sem educação básica concluída, chega a 68 milhões 36.330. Se eu for olhar só de 18 a 24 anos, esse número é de quase 5 milhões. Ou seja, 68 milhões já é mais ou menos 1/3 da população brasileira sem formação educacional nenhuma. Não é? Ou não ingressaram ou desistiram sem diploma de educação básica. E temos também 74 milhões de brasileiros em situação de EJA, aqueles que se formaram, mas não aprendem. Se somar 74 com 68 milhões, nós vamos ter quase a metade da população brasileira sem instrução. Aqui é um gráfico sobre o percentual da população de 18 a 24 anos por condição de frequência à escola. Não é? A gente vê que não frequenta
mas concluiu o ensino médio são 44,8%, não frequenta e não concluiu o ensino médio 20%, né? Ou seja, 20% do total dos ingressantes não concluíram o ensino médio, que dá mais ou menos um número próximo, né, de 5 milhões. Aqui, desse lado de cá, a gente vai ver a taxa de matrícula em educação superior. O tracinho em preto é a taxa líquida de 18 anos a 24, e veja que 18 anos a 24, desde 2014, nós orbitamos entre 18% e 21%. Ou seja, não cresce a matrícula em educação superior para jovens de 18 a 24 anos. Né? Essa taxa na Coreia é de 87%, na China é de 94%, nos países da OCDE é de 77%. No Brasil continua em 21%, a meta do PNE para 24 era 33%, mas percebe-se aí que a gente fica entre 21, 19, 20, 21, por aí. Né? Ou seja, nós não expandimos a educação superior de forma adequada. Aqui é um pouco o percentual da população com educação superior por faixa etária comparado aos países da OCDE. Basta dizer que os países da OCDE têm o dobro de população com educação superior por faixa etária. Não é? Se a gente for considerar de 25 a 34 anos, o Brasil tem 22% contra 47,4% dos países da OCDE, e de 55 a 64, o país tem 15% contra 32% dos países da OCDE. Aqui o total, não sei se vocês sabiam, de matrículas brasileiras no último censo de educação superior, que foi divulgado agora em setembro. Nós chegamos a quase 10 milhões de matrículas, 9.976.000 matrículas na educação superior, e crescemos, né? 5,6%, é o maior crescimento desde 2014. No entanto, crescemos, não é, muito mais na educação à distância. Como a gente pode ver, a educação à distância alcança já a metade do total de matrículas na educação superior, com praticamente 5 milhões versus 5 milhões de matrículas. Não é? A vermelha é a educação à distância, a azul é a presencial. Não é? A educação à distância cresceu 167% de 2018 a 2023, e a presencial decresceu 13%. Aqui a gente tem várias críticas, não vou entrar aqui nesse debate, porque não é o caso, mas só para ilustrar uma das críticas da educação à distância, como ela é ofertada hoje massivamente no Brasil. Aqui são 4 instituições reais. A primeira, que tem 99% de matrícula à distância e tem 708 mil alunos, só tem 326 professores. Não é? Essa vai ser a maior matrícula brasileira no ano que vem, vai superar o presencial, e assim nós vamos seguindo, via oferta de educação à distância, a expansão da educação superior no Brasil. É claro que isso vai se abater sobre as profissões, isso vai se abater sobre as carreiras mais necessárias, isso vai se abater sobre a medicina. Aqui é um dado hediondo, não é? Foram ofertadas em 2023 24 milhões de novas matrículas, 24 milhões. A gente tem 10 milhões de matrículas e foram ofertadas mais que o dobro, não é? De vagas novas. Quer dizer, é uma absoluta falta de noção da demanda e da oferta. Não é? Quer dizer, quem oferta 24 milhões não tem noção da demanda. A demanda aqui foi de 4 milhões de preenchimento e de 20 milhões de vagas não preenchidas ou obsoletas, o que dá um total de mais de quase 80% de vagas não preenchidas, 24% de vagas preenchidas no Brasil, né? E aqui são as remanescentes, mas não vou entrar em detalhes, já disse. Aqui o percentual de educação de matrícula no setor privado. O setor privado tem 79% das matrículas brasileiras, não é? O que é bastante interessante. E aqui começa o banho de sangue, não é? Quer dizer, a taxa de desistência acumulada em coortes ingressantes dos cursos desde 2014. A gente vê que desde 2020, a taxa de desistência acumulada de quem entrou 4 anos antes é de 59%. Não é? A taxa de conclusão não passa de 40%. Para um país como o Brasil, isso é quase uma comorbidade fatal, não é? Pior que a minha diabetes, certamente. Aqui a gente pode ver também
a diferença entre a pública e a privada, que não é tão grande assim. Não é? Em 2023, 53% dos estudantes de todos os cursos das públicas evadiram, desistiram, e 61% das particulares. Não é? Aqui é um dado também que nos afeta diretamente, porque é a formação de professores. Aqui é o quadro de evasão dos cursos de licenciatura. Física, 73%, matemática, 70%, língua estrangeira, 67%, química, 66%. Esse quadro abrange toda a educação superior. Não é? A gente sabe que cerca de 80% das vagas de licenciatura hoje no Brasil são preenchidas por instituições particulares e à distância. No entanto, esse quadro de evasão abate todas as públicas, inclusive a Universidade de São Paulo. Quem for conversar com o reitor sabe quantos entraram muito menos que as vagas oferecidas, e quantos saíram muito mais do que a expectativa de permanência. Aqui é a taxa de evasão de engenharia, né? A gente tem aqui, no setor particular, 70% de evasão, na pública, cerca de 59% de evasão, e a média é 68% de evasão nas engenharias. Né? Eu ia pôr da medicina aqui, mas isso aqui estava pronto já. A medicina é muito simples. A medicina responde por 18% de evasão acumulada, que não é pouco para um curso com medicina. Né? A medicina tem cerca de 56 mil vagas sendo ofertadas em 2023, 46 mil foram ofertadas em 2022, não é? Por uma busca de 940 mil candidatos, não é? E a taxa de aumento do curso de medicina, caso as instituições que judicializaram contra a moratória do governo do presidente Michel Temer, vai chegar a 84 mil, caso elas sejam aprovadas. Não é? Caso se mantenha o critério de leitos, as judicializadas vão alcançar quase 60 mil vagas, o que é uma pequena tragédia do ponto de vista do edital, do ordenamento, da expansão, não da vaga em si, mas como a vaga é ofertada, em que direção ela vai, não é? Porque isso é expansão. A expansão deve levar em consideração, não é, para onde a educação superior vai, quais são os cursos mais relevantes e impactantes para o país, em que regiões. Esse é um trabalho de expansão. Né? E a expansão obedece a um processo regulatório do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação, que, por sua vez, se ampara na avaliação desse processo para que ele consiga organizar, obviamente, o seu estímulo adequado à qualificação semântica, não sintática. Qualificação semântica é cursos que tenham, digamos assim, a propriedade de gerar impacto e emprego. Não é? E isso, agora, a gente pode transpor para o universo da pós-graduação, né? E começar a falar um pouco da nossa resolução. Não é? A ideia básica é que a expansão da educação, seja ela graduada, pós-graduada, seja a educação básica, siga um roteiro regulatório que alcance razões de desenvolvimento, de crescimento e de aporte, suporte a políticas públicas brasileiras. Não é? Ninguém cresce na pós-graduação só para ampliar a carreira dos professores e dos seus egressos. Não é? E ninguém cresce também na pós-graduação para reproduzir carreiras acadêmicas. Não é? Se cresce na pós-graduação para que esse conjunto de carreiras acadêmicas, para esse conjunto de esforço intelectual, impacte o país, impacte a inovação, não é? Impacte as políticas climáticas, impacte as políticas ambientais, de saúde, de infraestrutura, de segurança, não é? Mas, sobretudo, amplie a produtividade brasileira e recupere a nossa economia. Nenhum país do mundo recuperou a economia sem educação. A China recuperou a economia há 25 anos atrás, quando decidiu alfabetizar a sua população. Hoje, a China tem um PIB de quase 8 trilhões. Se não falha a memória, mas enfim, é 8 vezes maior que o PIB brasileiro. E era o mesmo PIB do Brasil nos anos 70, quando a China veio aqui perguntar como é que a gente fazia a indústria automobilística, que eles gostavam do nosso processo de substituição de importação. Não é? No entanto, eles avançaram para a educação. A Coreia teve um impacto imenso na educação e na pós-graduação e na pesquisa em função da escola básica, em função de corrigir esses dados. Não é? A gente não vai corrigir a pós-graduação brasileira só a partir da pós-graduação brasileira. Nós temos que corrigir a pós-graduação brasileira a partir desse conjunto de esforço que a própria pós-graduação pode ajudar a corrigir, não é? E pode ajudar a dar impacto.
mas, sobretudo na educação básica, na formação de bons programas de mestrado e doutorado para professores, na formação de bons programas de ampliação da produtividade, do emprego e da inovação brasileira, para ampliar o incentivo às matrículas de educação profissional e tecnológica e a cooperação entre empresas e os meninos de pública que vão fazer ensino técnico, não é? O Brasil tem 10%, não chega a 2 milhões. Esses 10% não tem cooperação, não tem laboratório. Eles se formam de maneira mais ainda, digamos assim, restrita do que os que se formam em educação normal. Não é? E a gente sabe que o IDEB de 2023 calculou que a matemática aprendida pelos egressos do ensino médio equivale a 4%, não é, do que seria necessário. Ou seja, 96% de aprendizado no final do ensino médio, em 2023 foi perdida. Foi pior que 2019, que era 5%. Então, veja, nós não estamos andando para frente nesse processo, nós precisamos andar para diante. Não adianta só organizar grandes ações internas, etc. Nós temos que ver a quantidade de jovens e crianças que estão sendo colocadas para fora. Não é? Esse tal de neném, nós temos já 10 milhões de jovens, não é? Nessa situação. Nós temos quase metade da população brasileira desinstruída. Que economia nós vamos ter no futuro, que pós-graduação a gente vai ter no futuro e qual é o impacto da sociedade na pós-graduação. Não é só o impacto da pós-graduação na sociedade, é da sociedade na pós-graduação. Tá certo? Esse é o conjunto de reflexão que a gente trouxe para o ambiente de debate no Conselho Nacional de Educação, tá certo? Eu não vou ler a resolução aqui, porque vai ser enfadonho demais, mas, praticamente, a resolução tem algumas partes. A primeira parte é o incentivo à institucionalidade da pesquisa e da pós-graduação, tá certo? Considerando o esforço institucional, não é, em ampliar a qualidade frente ao critério avaliativo da CAPES. Então, nós elegemos instituições que tenham mais de 10 cursos 6 e 7 e atribuímos a essas instituições uma designação de consolidação. Não é? Essa consolidação não é uma medalha, não é, Roberto? Não é uma medalha, não. Essa é uma consideração para que ela comece a participar do processo de recuperação regional e de reordenamento da pós-graduação, porque essas instituições, ao longo da resolução, vai se ver, elas vão ter responsabilidades de formar projetos e programas de integração com as outras instituições, não é? Numa maneira muito mais ampla e de escala do que se tem hoje. Elas têm a perspectiva de ampliar-se do ponto de vista da interinstitucionalidade da oferta, nacional e internacional. Elas têm a perspectiva, não é, de qualificar e capacitar em núcleos e criar núcleos em universidades em fase de desenvolvimento nas regiões do Brasil, para que eles se capacitem. Tá certo? Então, veja, o entorno, o contorno dessa resolução é espalhar a qualidade e ampliar a responsabilidade das instituições que alcançaram um índice razoável, não é, no processo avaliativo conjunto da CAPES. Isso dá uma ideia também de institucionalidade. Não é? A instituição que tem 10 programas, elas têm responsabilidade institucional. Não é o programa que tem o curso, é a instituição. Não é? E a instituição tem que trazer para si missão, agenda, organização e política pública de expansão da pós-graduação e da sua qualidade. Essa é a grande intenção da nossa resolução. Ela perpassa também temas que ampliam a autonomia das instituições, como mestrados profissionais, não profissionais. Nós atribuímos às instituições a designação do mestrado ter finalidades próprias e alcances próprios, né? Mas também de ser um espaço de transição entre a graduação e o doutorado, vai depender da instituição. Então, nós um pouco que diluímos essa noção de acadêmico e profissional, deixando a instituição reordenar-se nessa perspectiva, inclusive para doutorados também com forte interface de impacto tecnológico e, portanto, de profissionalização não acadêmica dos seus egressos, não é? Que é um grande problema nosso. A gente sabe que a universidade não é capaz de acolher a todos, tá certo? E o índice de absorção econômica em empregos não acadêmicos na pós-graduação brasileira é muito baixo. No caso do Brasil, não chega a 3% dos egressos. Portanto, a gente precisa ter cada vez mais dinamização nessa perspectiva de ampliar a autonomia, mas não é ampliar a autonomia
para fazer besteira, não é ampliar a autonomia de uma instituição recém-criada como universidade, não é para ampliar a autonomia para que instituições particulares ampliem a sua mantenedora e as suas vagas, né? Elas já fazem isso ofertando 24 milhões de matrículas, não é essa expansão que a gente quer. Tá certo? A gente não quer expansão. A regulação, infelizmente, exercida por nós, e o Conselho Nacional de Educação participa disso, e ainda não conseguiu mudar, mas o ministro Camilo está dando sinais que vai alterar esse processo todo, por um último parecer que eu deixei lá na discussão com o MEC, tá certo? Que vai ser homologado, se Deus quiser. A ideia básica é o seguinte, é mudar a regulação e a avaliação. A regulação e a avaliação atual da graduação, ela reproduz vagas, ela reproduz assexuadamente vagas nas instituições. Ela não serve para outra coisa. Ela não expande a economia brasileira. A expansão da educação superior não expande a política pública. Ela não combate a desigualdade. Ela não expande o combate à pobreza e ela não emprega. Então, para que serve essa expansão, não é? De 4 milhões de matrículas e 24 milhões de vagas novas ofertadas? Para onde é que vai essa expansão? Não é? Dessas 24 milhões, 16 milhões foram ofertados pela educação de distância. Para onde vai o egresso? O índice de desemprego de diploma no Brasil é imenso. Dados do Estado de São Paulo, feito pelo Instituto iDados, mostra que 5,4 milhões de diplomados em educação superior estão desempregados. Não é? Dados do Globo mostram que 77% dos egressos não arrumam emprego na sua área de formação e despencam para o emprego informal. O emprego informal, meu Deus do céu, é reservado para quem não tem formação. Aqui o emprego informal é reservado para diplomados em educação superior. Então, veja, nós precisamos corrigir esse processo mudando as regras da regulação, tirando essa burocracia desnecessária, rasa, inútil, não é? Que faz do censitarismo o seu ordenamento avaliativo. A avaliação brasileira apenas faz o seguinte, ela verifica se a regra foi cumprida, se tem o número de docentes certo. Isso não é desnecessário, mas é insuficiente para um processo de expansão que o país precisa, não é? E nós jamais, e eu fiquei muito feliz de ver aqui, a retomada do processo avaliativo da CAPES, a retomada no sentido positivo, porque já era muito bom, não é? Mas crescendo em exigências de impacto, crescendo em multidimensionalidades, crescendo em suporte e apoio a setores, digamos assim, laterais à pós-graduação, como o senhor disse, a questão da formação nas escolas. Achei muito interessante, o CNE deixou uma proposta, não é, para o ministro homologar sobre bolsas de iniciação científica para o ensino médio, que nós achamos fundamental recuperar a educação científica no ensino médio. Não é educação científica na graduação, no ensino médio que é fundamental, para que as pessoas entrem na graduação já preparadas, não é, para a produção do conhecimento, para a autonomia intelectual, questões que os currículos hoje não permitem fazer. Os currículos brasileiros são conteudistas, são mórbidos, são vinculados absolutamente a aulas, a salas de aula, não é, na maioria dos cursos e das instituições, com grandes exceções, evidentemente, como essa casa, mas, no entanto, é importante nós percebermos que esse ordenamento curricular está levando ao desemprego, está levando ao fracasso do futuro do país. E esse fracasso é um fracasso institucional, a mesma instituição que quer ofertar pós-graduação, estrito sensu. Se ela faz isso com a graduação, o que ela fará com a pós-graduação estrito sensu? Tá certo? E nós sabemos que as universidades brasileiras, que detêm 78% do total de matrículas, as universidades em geral, pública e particular, não é, sabem que precisam de 4 mestrados e 2 doutorados para ser universidade. Não é? São requisitos. Não é? E como é que se dá a expansão da pós-graduação nessa perspectiva? São requisitos apenas para elas reproduzirem as suas matrículas. Não são requisitos para terem mais autonomia, e não requisitos para um projeto institucional adequado, articulado, organizado. É por isso que tem que haver uma avaliação nesse sistema multidimensional, e, sobretudo, que alcance os novos projetos para que eles comecem certo e para que eles comecem em direção, não é, de uma expansão adequada à direção do futuro desse país. Eu acho que a pós-graduação tem muito a dizer para o futuro desse país, ela tem muito a reconstruir na graduação, não é? Infelizmente, o que a gente viu, em grande medida, até hoje, foi uma segmentação entre graduação e pós-graduação. Ouvi o contrário aqui hoje, fiquei muito feliz.
não é isso? Mas é importante que isso seja sistematizado no processo avaliativo. A pós-graduação tem que cuidar da graduação, ela tem que colocar padrões científicos de produção de conhecimento e autonomia intelectual, tem que tratar o graduado como um intelectual em formação, tem que tratar o graduado como alguém que está tendo adensamento cultural, e não como alguém que está lá repetindo memórias e aulas e provas sem ter a menor noção do impacto disso na própria carreira futura. Então, veja, a pós-graduação tem um impacto imenso. Não é só orientar, não é iniciação científica, é muito além disso. É integrar-se com a graduação, é inteirar-se com a graduação para que possa reproduzir currículos adequados, interferir na estrutura curricular abissalmente oposta e anacrônica ao que o país precisa de futuro. Anacrônica porque ela perdeu seu sentido histórico. Os currículos brasileiros perderam seu sentido histórico. Isso daria uma boa manchete, se tem algum jornalista, eu posso assinar embaixo, tá certo? Sem nenhum problema. Perderam seu sentido histórico. Não é? E nós estamos formando pessoas para o desemprego. Nós estamos formando pessoas para a ausência de compromisso e de cultura. Nós estamos formando pessoas sem compromisso com direitos, não é? E com lutas absolutamente necessárias, igualitárias, e que se referem a tolerâncias e acolhimentos. Isso é muito grave num país como o Brasil. Nós temos que tomar pé que a pós-graduação está inserida nesse processo. E a resolução nossa, em todo canto, ela prevê, de um lado, tá certo? Uma autonomia responsável, capaz, assim eu encerro, tá? Esgotou meu tempo agora, senhor. Capaz, parece que não, né? Mas foi agora. Capaz, como uma dor de cabeça que não para, né? Capaz de superar limites necessários no passado, mas que não são mais necessários no futuro. A graduação não soube fazer isso. A graduação impõe os limites em 2024, similares ao de 30 anos atrás, aos cursos, num contexto completamente diverso, numa história e numa perspectiva completamente diversa. Não é? Nós somos capazes de entender a educação ofertada em massa no Brasil, 10 milhões, que ainda não é uma educação em massa, nós ainda temos uma baixa oferta comparada a outros países, inclusive da América Latina, mas para muitos essa é uma oferta espantosa, tá certo? A ruína do curso. É que, igual nos anos 70 e 60. Não, a escola pública era boa quando era nos anos 60. É que não tinha aluno, né? Era ótima. Não é isso? Eu fiz uma escola pública maravilhosa. Eu tive um preto na escola pública desde o primeiro ano do primário até o final do doutorado. Um preto, em Águas de Lindóia, na segunda série de ginásio, que ficou apenas 4 meses na escola. Numa escola pública. Não é? A escola pública brasileira sempre foi objeto de desigualdade. A escola pública brasileira reproduziu o espírito da colônia, que não acabou com a independência, não acabou com a República Velha e não acabou com a Revolução de 30. Nós continuamos ainda reproduzindo essa escassez no ingresso à educação superior. E reproduzimos uma escassez maior ainda no ingresso à pós-graduação, ao mestrado, ao doutorado, como se esses fossem, de alguma maneira, uma seita secreta destinada a poucas pessoas. Né? E nós sabemos a quantidade de desempregados com mestrado e doutorado nesse país. Então, veja, é fundamental que a gente reordene as coisas a partir dessa perspectiva, dessa conjuntura. É fundamental que a gente amplie a autonomia para que a autonomia não seja tolhida por regras de 30 anos atrás. As regras de 30 anos atrás trouxeram qualidade, qualificação e êxito à pós-graduação e fortificou a autonomia. Hoje, essas mesmas regras não podem tolhê-la. Elas têm que fortificá-la e ampliá-la e jogá-la para diante. E é isso que a CAPES está fazendo. É isso que o Antônio... Cadê o Antônio? O Antônio, tá aí. Ainda bem que eu nem vi você aí. É isso que o Antônio vem dizer aqui. É esse o recado que a Denise e o Camilo Santana nos traz. Não é? A pós-graduação como um espaço de formação, uma etapa formativa ativa, corretora da desigualdade, ampliadora da perspectiva econômica, reconstrutora da cultura brasileira. Essa perspectiva tem que ser feita com autonomia, com entendimento. E autonomia não significa responsabilidade, significa entendimento das instituições para o seu projeto institucional. Que instituição pode ter ideia do seu projeto institucional se segmenta seus cursos? Não é? Ah, não, ali é 7, não, aqui é 3, mas tudo bem, ali é 7. Quer dizer, ela não integra a sua responsabilidade, não é? Nem dentro da própria pós-graduação, nem da pós com a pesquisa, nem da pesquisa com os grandes programas universitários destinados à sociedade, e muito menos esse conjunto com a graduação.
Tá certo? Essa segmentação é insuportável. Ela habita também a graduação, ela segmenta por meio de currículos burocráticos a formação, ela impede a construção intelectual dos estudantes, a flexibilidade e a interdisciplinaridade. É um absurdo, 3 coisas finais, é um absurdo, por exemplo, não é? Aqui eu estou passando os dados do Data Antônio, tá certo? Sobre todos os dados dele, sobre a quantidade das nossas universidades consolidadas, tá certo? Mas aqui eu quero pôr uma coisa interessante, não é? Esses 4 pontos são importantes, e aí eu encerro, juro por Deus. A questão da avaliação e expansão é fundamental. É fundamental que regras não possam superar razões. É fundamental que a burocracia não possa ser maior que o desenvolvimento e o futuro do Brasil, não é? O quadrenal é uma boa ideia? Mas será que não pode ser flexibilizado? Será que as instituições não têm que ter autonomia para repensar um processo de calendário próprio? Será que não? Tá certo? Não é? Ela tem 100 cursos, 6 e 7 não pode. A outra tem 27 cursos, 6 e 7 não pode. A outra tem 15 cursos. A outra não tem 6 e 7, mas tem um monte de curso 5. A outra não tem 5, mas tem um grande centro de renovação. E esses são os mais relevantes no país, de iniciação de pesquisa e de pós-graduação. Esses são os grandes centros relevantes no país. Aqueles nas regiões, não é, com baixo índice de informação e conhecimento. Eu não falo mais regiões, digamos assim, defasadas ou assimétricas. Eu falei assimétrica em Belém, levei uma sapatada. Então, eu não falo mais assimétrica. Né? São com baixos índices de informação e conhecimento. Então, é importante que nós tenhamos isso em vista. Não é? Nós temos que ter flexibilidades para que haja interdisciplinaridade. Qual é o sentido, não é, de nós continuarmos como estamos, por exemplo, em comitês interdisciplinares, se todo comitê tem que ser interdisciplinar? É um sentido que deve ser refletido. Não estou aqui defendendo extingui-los, né, Antônio, por favor. Mas eu estou dizendo, vamos refletir sobre isso. Temos que ter um comitê interdisciplinar, ou a interdisciplinaridade é uma obrigação de interface de todas as áreas da ciência? São questões que devem vir à tona aos poucos, como a Denise, o Antônio, o Luiz Pessan vem conduzindo com cuidado, mas com segurança, uma transformação que certamente vai ampliar o futuro do país e vai levar para os nossos filhos e nossos netos, tá certo? Uma dinâmica econômica baseada na inclusão, no emprego, na cultura e na igualdade social. Muito obrigado. Convido o professor Roberto para se sentar aqui na mesa e a gente já vai chamar o próximo palestrante. Muito obrigado, professor Dr. Roberto Lizacuri. Na sequência, então, a visão dos pró-reitores das IES. Nós convidamos do Departamento de Estudos Básicos e Instrumentais da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, professor Dr. Robério Rodrigues Silva. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, coordenadoras, coordenadores, coordenadores de área, coordenadores de programa. Eu não sou da área de vocês também. Eu sou zootecnista com doutorado e pós-doutorado na área de bovinocultura de corte. Mas o que isso tem a ver com discussão de pós-graduação na área de medicina? Na verdade, tem a ver com discussão de política pública, uma das políticas públicas mais bem-sucedidas que esse país já construiu a partir de 1975, que foi o Plano Nacional de Pós-Graduação. Plano Nacional de Pós-Graduação, inclusive, que nos faz falta, e nos fará falta, no norteamento do caminhar e do julgar deste quadriênio. Motivo pelo qual a comunidade, ainda assolada pelos impactos da pandemia que atingiu o ano de 2021, que está compreendido dentro deste quadriênio, entende que há a necessidade de que haja uma avaliação compreensiva da pós-graduação no quadriênio 21-24. Eu estive nos últimos 3 anos envolvido diretamente com esses processos todos, porque do ano de 2021, eu era vice-presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação e presidente nos anos de 2022 e 2023. Do CTC, eu tive a oportunidade de acompanhar
o julgamento da quadrienal que se arrastou para dentro do ano de 2022 e que foi muito impactada pela questão, além da pandemia, da interferência do judiciário no fazer ciência dentro desse país. Essa preocupação, inclusive, da judicialização, ela é uma preocupação que ela continua premente, inclusive era um dos grandes nossos receios, pró-reitores e pró-reitoras, quando da discussão desse tema que veio no parecer 331 do Conselho Nacional de Educação. 331, exatamente. Por que isso? Porque o artigo da Constituição Federal que atribui a autonomia às instituições universitárias, às universidades e aos centros universitários, ele não faz distinção entre o que é uma instituição consolidada e o que não é uma instituição consolidada. Ele diz que a autonomia atinge as universidades como um todo. E aqui eu queria pontuar, já diante da fala do professor Cury, de que nós estamos refletindo já sobre algo que está no passado, uma vez que vem do relato dele a questão da correção desse ponto, que era o ponto principal de divergência da comunidade científica, e falo especificamente das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, que é quem gerem na ponta, dentro das instituições, os programas de pós-graduação, por meio de uma articulação com as coordenações desses programas. As políticas nacionais de pesquisa e pós-graduação são geridas dentro das universidades por uma articulação dessas pró-reitorias. Então, e aí o professor Cury ele toca em outro ponto que eu concordo com ele, que faltou um amplo diálogo para o debate do tema antes de a resolução aparecer na mesa do ministro para ele decidir se aprovava ou não. Nesse aspecto, e diante da construção que houve a partir dessa resistência da comunidade e do bom senso que imperou no Conselho, no Ministério, na própria CAPES, eu acho que é importante a gente refletir, e diante dessas informações que o professor Cury nos trouxe aqui, sobre vários aspectos do ensino superior brasileiro. Tem uma pergunta que eu tenho feito constantemente, eu faço parte do Conselho Estadual de Educação do Estado da Bahia, já há algum tempo. Estive nos conselhos da CAPES, do CNPq, da FINEP, e ninguém nunca soube me responder por que a gente não consegue doar vagas no ensino superior brasileiro onde se vende. A gente precisa encontrar solução prática que traga uma resposta para esse enigma, que é um enigma verdadeiro. O professor Cury mostrou dados aqui, onde, se nós temos uma educação básica, que a grande concentração de matrículas está no ensino público, o ensino superior, em nível de graduação, está dominado por instituições privadas, e aí eu não estou fazendo nenhuma crítica, porque tem instituições privadas que fazem um trabalho de excelente qualidade, tanto na graduação quanto na pós-graduação, mas há uma concentração na EAD. E por que, mesmo havendo políticas de incentivo à permanência estudantil, há tantas vagas ociosas ou não ocupadas, como queiram, dentro das instituições públicas? Tem pessoas que escolhem, de livre-arbítrio, não ocupar uma vaga, uma cadeira numa universidade pública e ir para o balcão de uma farmácia ou para o balcão de uma mercearia para ganhar um salário mínimo. Por quê? A gente precisa encontrar resposta para isso. Para a gente encontrar resposta para entender como nós vamos trabalhar o aluno que entra com o nível que está entrando hoje na graduação e na pós-graduação, e como essa qualidade do ensino brasileiro
e o impacto dela, desde os anos iniciais, tem na qualidade da pós-graduação que a gente está pegando. A gente está falando aqui hoje de ficha de avaliação. Ficha de avaliação é o último estágio de avaliação do sistema educacional brasileiro. Não tem nada depois disso aqui. E por que a gente ainda encontra tantos problemas? Porque os programas de pós-graduação ainda têm que lutar dentro das suas instituições, que os criaram por meio de uma PCN, para se enxergarem no orçamento dessas instituições como prioridade. Porque o que acontece, e eu andei esse país de norte a sul, eu criei um FOPROP itinerante, que caminhou o país em 2 anos, foram 9 reuniões, espalhadas por todas as regiões. E a reclamação que eu mais escutei era: professor Robério, nós não temos orçamento para nada. Mas a gente não põe filho no mundo e abandona sem alimentá-lo. Estar presente na peça orçamentária, aprovada pelos conselhos universitários de cada uma das instituições, é um desejo da pós-graduação e uma necessidade da pós-graduação. Foi muito tempo cômodo dizer: isso aqui tem que ser desse jeito porque a CAPES diz que tem que ser assim. Não, mas isso aqui a CAPES não deixa. Nós concordamos no princípio básico de que as universidades, de forma ampla, têm autonomia para criar os seus cursos. Mas foi feito um acordo dentro da comunidade científica brasileira e dentro da sociedade brasileira que a criação desses cursos deveria respeitar determinados limites de qualidade. E é por isso que, entre criar um sistema que dê autonomia a algumas instituições, eram 18 no caso da relação que estava lá, onde 15 estão localizadas no Sudeste, 2 no Nordeste e 1 no Centro-Oeste, nenhuma no Norte. Isso, com certeza, nós teríamos programas de pós-graduação implantados por meio de mandado de segurança. E nós ainda estamos com a memória viva de que interferência judicial no nosso fazer diário não nos faz bem, não nos é bem-vinda. O próprio professor Cury, ele citou uma questão interessante aqui em relação ao edital dos cursos de medicina, onde a judicialização ela traz sérios prejuízos quanto à qualidade de oferta desses cursos e dos profissionais, do perfil do egresso que vai sair desses cursos e dessas matrículas consumadas a partir de determinação da Justiça. Nesse sentido, eu acho que nós temos que tentar caminhar, e eu fico muito feliz, eu comecei... essa ficha ela já teve outros aprimoramentos, essas que foram apresentadas aqui hoje, as 3 fichas, mas no começo, nas primeiras versões dela no CTC, eu era o representante do FOPROP, participei dessas discussões e fico muito feliz de ver um momento propício para um diálogo que traga uma mudança substancial no processo de avaliação, onde nós possamos, de fato, caminhar para deixar no passado questões meramente quantitativas e começarmos a avaliar qual o papel que os egressos têm, o papel que o conhecimento gerado tem na sociedade. Existe uma dicotomia, o Plano Nacional de Pós-Graduação passado, que foi feito por um período de 10 anos, ele previa que, ao seu final, nós formaríamos ao ano 25 mil doutores e 60 mil mestres. A meta de formação de mestres foi batida, a meta de formação de doutores não, basicamente por conta da pandemia, porque chegou a 24 mil, e aí mas eu considero que
atingimos ali o objetivo numérico, se não fosse a pandemia, teria atingido. Mas a gente precisa voltar numa outra questão, que foi dita aqui também, eu acho que por Júlio, que é a questão da crise no investimento que se abateu sobre a ciência brasileira a partir do ano de 2014, 2015. A CAPES ela chegou a ter, em 2014, um orçamento de 8 bilhões de reais. E aí, Antônio, e demais colegas que estão na CAPES, é preciso haver uma luta permanente para que o orçamento da CAPES dê conta dos mais de 5 mil programas, hoje mais quase 8 mil cursos de pós-graduação. Porque a CAPES ela tinha um orçamento ali em 2022 total em torno de 3,8 bilhões de reais. É preciso ser justo nesse julgamento, de que houve um incremento, sim, de 1,8 bilhões de reais, até para cobrir o valor da correção das bolsas que estavam congeladas há 10 anos, mas hoje esse valor ele já não é mais suficiente. E a qualidade das pesquisas que nós fazemos, da internacionalização que nós fazemos, do curso que o aluno faz por ter bolsa ou não ter bolsa, ele depende diretamente de fomento. Eu vejo um momento muito propício para o diálogo, eu falo isso, quem me conhece aqui sabe que eu fazer média não é a minha especialidade. Mas eu vejo em Antônio, que foi colega nosso do CTC, eu acompanho o CTC da CAPES desde 2011, quando eu fui coordenador de programa. Lívia Amaral, vieram depois dele tantos outros diretores. Eu não conheço uma perspectiva de diálogo tão aberta quanto a que nós temos hoje. Essa fala minha, professor Antônio, é uma responsabilidade para o senhor também, é um elogio travestido de uma responsabilidade muito grande, porque o senhor vai contribuir com essa mudança que a comunidade espera, com essa CAPES mais aberta, com nós nos sentirmos presentes na frase tão eloquente e famosa de que a CAPES somos nós. Nós entendemos que o processo ele transcorre para que isso existisse de fato a partir do momento que nós sugerimos os coordenadores de área e que essas pessoas, em se cumprindo a lista, vão parar lá nas coordenações, mas existe um papel da direção da CAPES que é fundamental na condução do processo, na condução da construção do Plano Nacional de Pós-Graduação, que teve inúmeras falhas. Eu fiz parte da comissão. Ela era uma comissão que não era para ter sido constituída daquele tamanho, com 30 e tantos membros. Eu, se fosse a professora Denise, a professora Mercedes, quando assumiu, eu teria reconfigurado a comissão, porque a gente passar um quadriênio inteiro sem o PNPG é um outro problema, que a gente vai ter que construir acordos aí para ver como é que a gente sai disso. O PNPG é o farol que norteia a pós-graduação. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de diálogo, e assim como o Antônio é uma pessoa altamente acessível, ele está em todos os eventos que ele é convidado, seja eventos da própria CAPES, a partir de provocação das áreas, como é esse evento aqui, sejam os eventos institucionais que ele tem sido convidado para participar nas universidades. Ele esteve na UESB, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que cumpre um papel fundamental de transformação ali em Vitória da Conquista, que fica próximo do norte de Minas Gerais. É um centro que congrega para 2 milhões de habitantes e que hoje nós temos 25 programas de pós-graduação, agora com a aprovação do programa de pós-graduação em Direito associado das 4 universidades estaduais. Então, assim como a UESB, a identidade média da pós-graduação brasileira, ela é uma pós-graduação que é voltada para levar produção de conhecimento, levar formação de recursos humanos de alta qualificação para o interior. E esse desafio a gente não conseguiu superar. Se for procurar dentro da própria região sudeste, e Antônio teve em Montes Claros, porque eu acompanho a agenda dele
pelas redes sociais, que isso é uma coisa muito interessante. Hoje eu nunca tinha tido rede social até esse ano. E agora a gente consegue ver isso. Ele teve na Unimontes. O norte de Minas é mais nordeste do que sudeste. Você pegar o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Jequitinhonha é semiárido. E precisa de uma Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, precisa do Instituto Federal do Norte de Minas, da Unimontes, tendo condição de essas pessoas, para fazer pós-graduação, não terem que migrar para o sul ou para o sudeste. Eu ainda fui da leva de profissionais que precisou migrar. Eu fiz mestrado na minha instituição, da qual eu sou egresso e tenho a honra de ser pró-reitor hoje já há mais de 6 anos, mas eu tive que fazer doutorado no sul do país, na Universidade Estadual de Maringá, porque não tinha doutorado próximo lá no Nordeste. Então, essa realidade do fluxo migratório de alunos que saem de Nordeste, de Centro-Oeste e de Norte para vir para o Sudeste e para o Sul, sobretudo, ou ir dentro dessas regiões para as capitais, dada a capilarização hoje de instituições de ensino superior, ela é um desafio que nós precisamos trabalhar para superar. Em todas as áreas do conhecimento. Em todas as áreas. Então, assim, eu vou cumprir o meu tempo, até porque eu tenho que voltar hoje para a Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é perto de São Paulo, porque ela está 1h30 de São Paulo. A gente tem 5 voos diários da Latam e da Gol para cá. Mas eu estou longe de Salvador. Quando eu tenho que vir de Salvador para a Vitória da Conquista, eu tenho que passar por São Paulo. Essa assimetria a gente não conseguiu resolver ainda, não. Então, gente, muito obrigado. É muito gratificante para mim ter estado acompanhando todos esses processos que eu acompanhei dentro da CAPES, ter representado as pró-reitorias de mais de 270 instituições brasileiras por 2 anos, estar aqui hoje a pedido do meu presidente, meu sucessor na presidência do FOPROP, professor Charles, que eu agradeço, para poder representar uma fala dos pró-reitores. Eu não estou falando em nome do FOPROP, mas eu estou falando em nome de uma visão que existe consolidada dentro das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, de um sujeito que saiu da roça, que é filho de vaqueiro, que foi alfabetizado aos 9 anos de idade, e que só está aqui tendo essa conversa hoje com vocês, porque existe educação pública, existe universidade pública, e existe programa de pós-graduação que qualifica as pessoas e permite a educação ser o maior vetor de transformação social que esse país possui, que o mundo possui, a civilização humana possui. Então, a gente tem que valorizar isso. Muito obrigado. Convidar o Roberto para se sentar aqui. E agora a gente vai abrir, né, o debate. A gente tem, se puder virar o tempo, né, para mim aqui, para a gente controlar o tempo, microfones aí, vamos fazer a fila, eu vou iniciar esse debate, né? Talvez fazendo histórico por que a gente inseriu, né, essa discussão na programação, né, trazendo o Cury e o Robério, né? Esse é um tema bastante relevante, faz parte dessa discussão, dessa resolução 331 de 2024, né, que, de alguma forma, traz uma série de sugestões, né, de garantir maior autonomia das universidades na criação, na fusão, no desmembramento, na oferta de turmas de programa de pós-graduação. Eu acho que essa discussão é muito importante, né, porque, assim, quando a gente coloca no contexto das universidades, né, muito importante garantir essa autonomia das universidades. Eu acho que existiu no início muita apoio da CAPES no sentido de abertura de novos cursos, mas isso está muito ligado ao financiamento, né? Como o Robério colocou, parte importante do financiamento do nosso sistema de pós-graduação, ele está vinculado à CAPES e está vinculado à avaliação, né? Então, o que a gente criou no passado, né, para garantir qualidade, garantiu qualidade, a gente viu isso ao longo dos anos, né, e foi importante para a ciência brasileira, ele garantiu qualidade, mas concentrou essa qualidade também nos grandes centros, que é onde tinha realmente a capacidade de formar pessoal qualificado. Então, assim, a discussão central dessa mesa, né, e por isso que a gente está com
duas pessoas bastante qualificadas para essa discussão, diz respeito muito à autonomia universitária na administração dos seus cursos de pós-graduação, seja na abertura, na fusão, desmembramentos, ofertas de turma, essa ainda muito vinculada à CAPES, toda essa questão burocrática da autorização, isso de alguma forma impede inovação, a gente sabe disso, né? O processo regulatório impede inovação, de como que a gente garante uma maior autonomia universitária na pós-graduação, mas, ao mesmo tempo, também garante qualidade nessa oferta. Então, acho que esse é a grande questão, né? A CAPES sempre controlou muito essa qualidade, né, da formação da pós-graduação. Isso reflete nos nossos indicadores. E eu acho que, de alguma forma, o Roberto trouxe isso quando fala da graduação e os cursos EADs, né? Claramente, a expansão dos cursos de graduação EAD, né, não foi um processo indutório do MEC, né, mas foi um processo que ampliou a oferta de baixa qualidade da graduação, né. A gente viu pelos indicadores, pela inserção desses profissionais no mercado de trabalho. Então, assim, a grande discussão dessa mesa, e eu queria que a gente abrisse essa discussão, como que a gente pode reformular essa Resolução 331 de 2024, garantindo uma maior autonomia das universidades em gerir os seus cursos de pós-graduação, mas sem abrir mão da qualidade, e induzindo a correção, né, como a gente fala, né, a correção desses baixos índices de informação e conhecimento, que a gente observa que, como a qualidade está vinculada aos grandes centros, e essa resolução, aí é mais uma opinião, né, perpetua isso porque garante autonomia para 18 instituições mais concentradas no Sudeste, isso perpetua um pouco dessa distribuição em termos de autonomia, mas, eventualmente, de financiamento. Porque a gente sabe que a maior parte do financiamento vem ainda da CAPES para o sistema de pós-graduação. E se existe abertura de novos cursos, né, decorrente dessa maior autonomia institucional, quem vai financiar esses novos cursos? Continua sendo a CAPES ou vai ser um financiamento captado externamente, através de parcerias com governos locais, estaduais, fundações estaduais, setor produtivo estadual que demanda um curso específico? Quem vai financiar esse novo modelo, né, de pós-graduação, né, a partir de uma autonomia universitária mais consolidada, menos dependente da CAPES, né? Isso vai diminuir esses, como falou o professor Cury, né, esses baixos índices de informação e conhecimento, que a gente fala assimetrias, né, que o Roberto falou assimetrias. Ou isso vai concentrar, né, as desigualdades que vêm se perpetuando ao longo dos anos? Eu acho que a discussão dessa Resolução 331 faz parte também da discussão das áreas médicas, né? A gente tem que estar atento para essa mudança, porque as áreas médicas, elas têm um número de programas bastante importante, né? E essa relação com a ciência representa bastante importância no sistema, essa relação com o setor produtivo. Então, eu acho que é importante a gente estar inteirado do que está sendo discutido. Essa resolução, eventualmente, vai ser reformulada. E qual a cara que a gente quer dar essa resolução, né? Como que a gente pode diminuir essas assimetrias, eu vou falar o termo antigo, e quem vai financiar essa autonomia universitária? Vai ser a CAPES vai continuar financiando as assimetrias? Então, essa é uma pergunta que eu deixo aberta para o Roberto, para o próprio Roberto também responder, enquanto a gente abre para a plateia. Eu não vi nenhum inscrito aí, né? Tem um agora, então eu vou abrir para a plateia, um inscrito aí pode se apresentar e falar, e a gente continua o debate com os dois aqui na mesa. Boa tarde a todos, todas, né? Meu nome é Knup, eu sou professor da Faculdade de Medicina lá dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E, atualmente, estou como coordenador do nosso programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, na área de Medicina 1. E, assim, eu
não vim trazer uma pergunta, mas vim falar da importância, né, em resolver essas assimetrias aí, esse termo, né? Nós estamos exatamente numa universidade onde nós temos o único curso, a única pós-graduação na área de Medicina 1, praticamente para a área toda setentrional de Minas Gerais. Se você passar uma linha exatamente norte de Minas, você não tem outros cursos. Atualmente só tem a gente lá. Nós somos um curso muito jovem. Atualmente nós vamos completar o nosso 4º ano agora de curso. E eu vejo como muito importante a existência de políticas para poder auxiliar e manter esses alunos e ter, como o professor falou, né, a capilaridade de trazer e fixar. No momento, a gente consegue ainda ter uma quantidade de estudantes interessados, a gente tem um corpo, né, a nossa instituição, como é uma instituição jovem também, está sendo muito importante para a qualificação do corpo docente da instituição, até para fortalecer a pesquisa na área médica, né? A maior parte dos nossos colegas que entraram da área médica são colegas que não tiveram pós-graduação, formação com mestrado e doutorado. E, como é um curso também que acaba absorvendo não só médicos, mas outros profissionais da área de saúde, a gente também precisa, por exemplo, a questão de bolsas, financiamentos, porque a gente acaba também perdendo estudantes. Eu tive, por exemplo, 3 alunos que eu perdi exatamente por questão de bolsa. Então, eu estou trazendo mais esse ponto, né, que é a importância desses programas em regiões onde a gente consiga levar, né, ciência, tecnologia, manter. E as dificuldades, nos grandes centros, às vezes, a gente não percebe muito. Mas, por exemplo, lá na região, lá no campus de Diamantina, a gente tem lá comunidades quilombolas que, por exemplo, o acesso à universidade é super difícil. Apesar da universidade estar lá para eles, para você conseguir fazer com que a própria população do local tenha acesso e consiga estar na instituição é muito difícil. Então, eu não tenho uma pergunta, mas eu queria trazer mais assim, esse relato, né, da instituição nossa lá, da importância e das dificuldades que nós temos, que vai desde a graduação à pós-graduação. Obrigado, viu? Vamos fazer as 2 perguntas e a gente abre para aqui, porque se tiver mais algum inscrito, se inscreve agora, porque daí a gente encerra as inscrições e aí vai para o debate aqui. Então, a última pergunta, não estou vendo mais nenhum inscrito aí, ninguém na fila, e a gente abre para os comentários. Boa tarde a todos, eu cedo adiantado da hora, Cristina Delben, sou da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Quero aproveitar o professor Cury. Na verdade, eu não sei se eu estou com a versão mais recente da resolução, professor, mas no estudo da resolução eu fiquei com uma dúvida, no artigo 4 e 5, a definição do que é mestrado, do que é doutorado. Eu sei que todo mundo, essa discussão aí das IESs consolidadas ou não, acho que ocupou muito aí os debates, mas, no meu entendimento, a gente tem uma mudança de conceito aqui, né? Não sei se eu estou com a... Posso ler aqui, professor, não sei se eu estou com a correta, mas que os cursos de mestrado eles são orientados ao aprofundamento da formação profissional, podendo servir de processo de qualificação para o doutorado, e que eles teriam duração de 1 ano, no caso de exame de qualificação, ou até 2 anos. Né? E o doutorado continua com essa definição de formação por meio de pesquisa, desenvolvimento de produção científica, o doutorado com esse perfil de formação de pesquisador mesmo. A gente continua tendo a possibilidade de doutorado direto. Mas eu vejo aqui, se a minha leitura estiver correta, a gente tem uma mudança grande de como a gente vê o mestrado acadêmico hoje. Eu interpreto até como uma fusão, né, de muita coisa que nós chamamos como profissional. Então, eu queria aproveitar a presença do professor Cury e ouvir a respeito. Obrigada, professor. Vai abrir, pode começar. A gente vai começar por... Tem mais uma? Eu posso complementar a pergunta dela? Sim, com certeza. A gente encerra. É muito bem colocada, parabéns pela colocação dessa forma, mestrado e doutorado. A régua é a mesma para os dois? Ela acabou de definir de uma forma perfeita o que serve cada um, mas a régua para a medição é a mesma. Vamos lá, o professor Cury vai comentar, depois o professor Roberto e a gente encerra.
Pode começar, professor. Estão me ouvindo? Eu tive uma sinusite, eu estou totalmente surdo desse ouvido, mas com esse eu escuto um pouco. Eu quero dizer o seguinte, essa questão do mestrado e doutorado, evidentemente, foi colocada numa perspectiva de flexibilidade para a autonomia, incentivando e estimulando pela resolução possibilidades da instituição. Tá certo? A instituição pode fazer um mestrado reduzido como uma preparação para o doutorado, sem conduzir a tese ou a dissertação. Ela pode fazer um mestrado em si mesmo, não é? Usando os critérios avaliativos, professor, que são usados hoje, evidentemente, não é a mesma régua, como também não é hoje a mesma régua, não é? E trazendo perspectivas de finalização profissional para o mestrado, seja como um futuro professor, não é? Seja como um profissional não acadêmico. E aí se assume características de profissionalização, sem ter o regramento específico anterior. Não é? Ou é profissional é assim, ou não é profissional é assado. É essa a questão que cai. Tá certo? Esse é o reordenamento que se faz e se amplia a perspectiva. Não é mesmo porque, veja, eu quero dizer uma coisa antes de mais nada, que essa resolução não teria sido possível sem a CAPES atual. O debate com a CAPES, a presença da Denise cotidianamente no CNE, a redação conjunta com o Antônio, o GT e nós, foi fundamental para chegarmos a esse ponto, inclusive a revisão que fizemos em atendimento ao FOPROP, reindicando que as consolidadas passariam por um ambiente avaliativo como era antes, tá certo? Isso já foi corrigido. Né? Mas a percepção do mestrado também tem a ver um pouco com o período de formação. Alguém tem ideia de faixa etária do ingressante de um concurso público de uma universidade reputada no Brasil? Alguém chuta uma ideia? Quanto? 45 anos. 42,7 é a média. Mas a frequência se dá em 45. A mediana é 42. Tá certo? Não é? São anos de graduação, mais anos de mestrado, mais anos de doutorado. Não é? E o regramento, que não era, digamos assim, imposto pela CAPES, mas era uma cultura acadêmica vivenciada, expressa no processo regulatório, tá certo? De você ter, em primeiro lugar, o impedimento de abrir um doutorado sem ter o mestrado 4. Em segundo lugar, não é? Muitas universidades ainda praticam o veto ao estudante para o doutorado que não tenha feito o mestrado, com dissertação, etc., etc., e muitos não aceitam profissional nesse processo. Muitos não aceitam profissional. Então sem esse sujeito aqui, sem o que é? Qual era? Tá bom. Tá. Sem o Antônio, sem a Denise, não haveria... Nós estamos tentando fazer essa redução há 5 anos, só conseguimos agora. Tá certo? Falta de debate, falta de conclusão, não ir para frente, porque se a CAPES não aceita, o ministro não homologa e ocorrerá um reexame. O reexame hoje foi acordado entre o CNE, a CAPES, o GT que apoiou, ouvindo o FOPROP, o ministro acatou os próprios autores, não é? E os interlocutores mais relevantes desse processo para fazer o reexame. Está em reexame, deve sair nos próximos dias, espero que saia logo. Não é? Então, veja, esse também é um dos objetivos dessa flexibilidade. Não é? Você ter talentos identificados na graduação, mas para isso tem que ter currículo adequado para identificar talentos. Os currículos de hoje transformam todas as pessoas em iguais. Não se destaca um aluno, outro, etc., nesse processo de aula, avaliação, prova, aula, laboratório que é travestido de sala de aula. Isso não é poucas práticas. Você não consegue identificar, claro, com grandes e honrosas exceções, os alunos que podem ir direto para o doutorado. Não é? Isso tem que começar a ser atribuído a essa participação da pós-graduação na graduação. Isso é muito importante. Não é? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente deve enfim, evidenciar. Não é? Sem contar que a média de saída de um doutorado de uma grande universidade, uma das maiores do Brasil,
é 36 anos, a mediana. A média é 39, do doutorado. Aí ele tem que fazer várias ações para conseguir, talvez um pós-doc ou 2, para conseguir fazer concurso. Então você imagina que vai para além de 45 anos o ingresso dele na carreira, quando muitos de nós aqui, né, pelo menos a minha geração, ingressaram muito antes da carreira docente e puderam, na carreira, completar seus estudos, inclusive dentro do ambiente de pesquisa adequado para que isso ocorresse com mais efetividade. Né? Então, essa é uma questão da mais alta relevância. Né? Uma outra coisa que eu queria enaltecer, a resolução vem dialogar profundamente com as novas formas de aperfeiçoamento do processo avaliativo. Eu estava mandando um zap para o Antônio o tempo todo, quando eu vi as 3 áreas de medicina falarem aqui antes da gente. Está na resolução, isso está na resolução, isso está na resolução. A resolução ela acolhe e dialoga com as alterações feitas pelo processo avaliativo, alterações, vamos dizer assim, aperfeiçoamento. Né? E tudo isso só pôde ser feito, evidentemente, pelo êxito de 40 anos de avaliação da CAPES, ou mais. Né? Tá certo? Né? São 70 anos, mas com êxito evidenciado contemporâneo. Tá certo? Então, a ideia mesmo é essa, é junto com a CAPES, junto com essas competências, junto com a perspectiva da própria comunidade em reordenar, em aperfeiçoar a avaliação, construir regras mais flexíveis, mais adequadas, onde a autonomia esteja presente nessa perspectiva. Nessa perspectiva. E não na perspectiva de criar 4 mestrados e 2 doutorados apenas para ampliar a autonomia da abertura de vaga. Não é? Ou ampliar o número de matrículas, mas nessa perspectiva. Por isso que o projeto institucional é tão importante, por isso que a agenda de pesquisa é tão importante, por isso que a agenda de cursos e a escolha dos cursos é tão importante, por isso que a interação entre cursos, agendas, programas de pesquisa e atividades de extensão é da maior relevância. Não é? É por isso que não se faz inovação sem um robusto programa de pós-graduação que se constitui na parte mais essencial do chamado ecossistema de avaliação brasileiro. Não é? Então, veja, eu acho que essas são as razões gerais que nos levaram à resolução e, em particulares, que nos propõem essa questão vinculada a repensar um pouco essa interação entre mestrado para si, mestrado para o doutorado, mestrado para o estudante, num ordenamento institucional flexível e capaz de ampliar as opções dos estudantes, porque é importante também aqui a gente não leva em consideração a imaginar o perfil do ingresso na pós-graduação e compará-lo com o perfil do egresso na pós-graduação. Não é? Do jeito que vai indo essa reprodução de curso de medicina e de vagas, a gente está determinando um certo perfil de ingresso futuro na pós-graduação brasileira na medicina. Tá certo? A não ser que a gente fique enclausurado em meia dúzia de cursos. Não é isso? Não é? E isso deve refletir no trabalho que a pós-graduação faz para garantir um perfil de egresso. Ela não pode ser anódina em relação a essa transformação do estudante, cultural, inclusive, especialmente, mais científica, mais de amplitude e mais de expressão e representatividade. O Brasil é hoje o 13º produtor de ciência e tecnologia qualificada no mundo. Isso não é pouca coisa. E nós conseguimos isso a duras penas, tá certo? E ainda mantemos, apesar do sofrimento e das hediondas ações contra o orçamento, contra a ciência, o negacionismo, a anticultura estabelecida, mantivemos isso. É a ciência brasileira que vai segurar e vai reordenar a transformação, não só do ambiente da pós-graduação já em causa pela CAPES, mas também da graduação, mas também buscando uma nova institucionalidade e uma nova forma de expansão para a educação brasileira. Obrigado. Vamos passar para o Robério e o último comentário vai ser do Antônio, que vai fechar essa mesa. Veja só, essa dicotomia entre mestrado acadêmico e mestrado profissional, isso aí, nós organizamos dentro do FOPROP um grupo de trabalho, quando eu era vice-presidente ainda, na gestão do professor Carlos Henrique, que hoje é o reitor eleito da Universidade Federal de Uberlândia. E lá nesse documento nós já apontávamos que o PNPG deveria trazer na verdade, assim, a unificação, porque você tem como construir 2 percursos formativos com perfis de egressos distintos dentro de um mesmo programa.
Porque se eu for olhar para o meu programa de zootecnia, se eu quiser criar um mestrado profissional, eu vou ter que usar o mesmo corpo docente. Então, por que não fazer a distinção só dentro do percurso formativo em função do que cada um quer? Óbvio que tem um olhar mais acurado que precisará ser observado com a rede PROEB. A rede PROEB, voltada para a formação de professores, ela tem que ter um outro olhar. Mas, nas outras questões, não. Como também o FOPROP defende algo que está no parecer, que é a questão de a instituição ela receber um fomento global e ela direcionar como esse fomento global vai ser aplicado em bolsa de pós-doc, em reposição de insumos de laboratórios. E isso faz parte da autonomia. E isso precisa ser feito a partir do cumprimento de documentos institucionais estratégicos que tenham claramente definidos metas, indicadores. Porque não dá para fazer isso, por exemplo, com a maioria dos PDIs das nossas instituições, que não são claramente delineados para serem avaliados depois e a gente conseguir extrair uma resposta objetiva do que foi planejado. Eu acho que, assim, e em relação ao mestrado, tem uma fala muito interessante do professor Baeta, que foi presidente da CAPES e foi presidente do FOPROP também. Ele foi presidente do FOPROP no começo dos anos 2000, depois que tinha saído de uma primeira passagem pela CAPES. E lá, quando se decidiu para contratar docente que não fosse doutor e que se estratificou a carreira entre auxiliar e assistente, o mestrado no Brasil ganhou uma valorização para fins acadêmicos grande. Por quê? Porque ele era uma etapa. Não, tal concurso abriu com vaga para professor assistente. Aí o sujeito tinha que ter mestrado. Eu acho que essa questão de se decidir, olha, o mestrado aqui nessa instituição, ele vai ser uma etapa que vai preparar, nivelar o aluno para fazer o doutorado. Eu acho que isso cabe dentro da decisão institucional. Não vejo problema quanto a esse ponto também E aos próprios programas. Ninguém vai enfiar isso goela abaixo de programa nenhum, nem de instituição nenhuma, e dizer, não, a partir de agora, o seu mestrado que você disse que dura 24 meses, vai ter que ser só 12 meses, você vai ter que fazer migração do aluno para o doutorado. Não, não vai ter isso. Por isso que a gente precisa discutir, amadurecer, para quando essas decisões forem postas em documentos que vão ser regras para a gente, elas serem familiares. Então, assim, mais uma vez, daqui a pouco, às 18 eu tenho que sair, tem mais 15 minutos, mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade às áreas de medicina 1, 2 e 3 da CAPES de poder participar e tentar dar uma contribuição. Eu tenho essa missão, como todos vocês têm, e quem é apaixonado pela educação tem, e quem teve a vida transformada pela educação tem. Para mim, isso é uma espécie de sacerdócio. E eu acho que é assim que a gente tem que encarar, porque é isso que vai ajudar a transformar de verdade esse país. Obrigado, professor Roberto. Agora o professor Antônio vai fazer os últimos comentários para a gente encerrar essa mesa. A gente está um pouco atrasado, mas a gente só vai ter mais uma sessão depois. Terceira vez que eu venho aqui, desculpa, então vai ficar parecendo que eu gosto de púlpito. Eu não gosto, não. Mas deixa eu só, então, fazer aqui algumas considerações, porque fui citado várias vezes, a CAPES também, e eu acho que essa proposta de resolução, eu queria trazer aqui a posição institucional da CAPES, que foi manifestada por meio de nota técnica. Eu acho que é bastante importante a gente colocar toda essa cronologia, né? Tanto eu quanto a professora Denise participamos de algumas reuniões no CNE, a convite do professor Cury, na época presidente do CNE. Tivemos numa reunião também, das reuniões abertas do CNE, lá em Santa Catarina, tive também lá no Rio de Janeiro. Então, a gente participou
de várias dessas discussões. Quando essa proposta de resolução foi publicada e teve uma reação, né, da comunidade em relação a apenas um artigo, né, porque a resolução tem vários artigos, a manifestação de artigos na imprensa, inclusive, foi de um artigo da resolução, que era essa questão da autonomia. A CAPES, inclusive, já tinha se posicionado em relação a esse artigo antes mesmo da reação da comunidade. A comunidade até teve um pouco de dificuldade de entender que não é papel da CAPES fazer manifestação pública, tá certo, sobre o parecer de um órgão que é assessor do ministro, que é o CNE. A CAPES se manifestou por meio de nota técnica a partir da consulta feita pelo próprio Ministério. E um dos pontos que a CAPES contribuiu, né, no histórico que o professor Cury colocou, de que a CAPES participou do processo, foi exatamente colocar o nome da CAPES dentro da resolução em lugares que ainda não estava. Como, por exemplo, na questão de que os 10 cursos, as instituições com 10 cursos seriam classificadas como consolidadas, era o pré-requisito mínimo, e que os pré-requisitos poderiam ser ampliados e seriam definidos pela CAPES. Esse artigo foi a CAPES que colocou, né, nessa discussão. Então, o que a CAPES fez nesse processo, que a resolução não era da CAPES, a resolução é do CNE, foi colocar a CAPES em várias dessas decisões que ampliavam a autonomia. E o CNE acatou todas. Exatamente. Isso ficou muito claro e ficou claro na nota. A posição da CAPES em relação a essa resolução, ela é muito cristalina, e eu vou reproduzir as palavras que a professora Denise já falou em vários locais. Essa resolução é muito melhor do que a vigente, tá? A de 2017. É importante que essa resolução ela avance, contornando esse ponto que já foi discutido, mas ela traz outros ordenamentos que são muito importantes, porque dá, inclusive, segurança para várias ações que a própria CAPES já faz. Então, vejam bem, quando a gente analisa o pacote da resolução como um todo, ela atualiza a redefinição de mestrado e doutorado, isso é muito importante. Ela atualiza as formas dos trabalhos de conclusão, que a gente ainda está muito apegado à dissertação e à tese. Ela atualiza as parcerias institucionais que a gente já faz em grande medida, mas que não tem, de fato, algo que norteia esse processo como instrumento regulador, né? Então, são várias ações que ela traz e que reconfigura a pós-graduação numa rota que, inclusive, impede de ir na mesma rota que foi a educação, que foi a graduação. Ela define a pós-graduação como presencial. E ela ainda abre uma coisa que a gente já avançou, né, tem aqui o professor Caramori, que contribuiu com o grupo de trabalho, que é uma realidade na pós-graduação e que é talvez o caminho, talvez não, é com certeza o caminho que a gente precisa ir. Uma pós-graduação presencial mais aberta a acolher metodologias de ensino e aprendizagem que usam tecnologias da informação e da comunicação para que a gente possa modernizar e, inclusive, capilarizar mais a pós-graduação para os arranjos em associação. E aí, atendendo, inclusive, o conceito da multicampia que o FOPROP tanto reivindica. E outra coisa importante que a resolução traz, ela coloca para a CAPES uma série de poder de decisão que não precisa mais ir para o CNE nem para o ministro, como, por exemplo, fusão de programas. Hoje a gente incentiva a fusão de programas, mas realiza a fusão e demora um tempo, porque tem um trâmite de ir para o CNE e depois o homólogo do ministro. Ora, se você tem 2 cursos já homologados pelo ministro e é feita a fusão desses 2 cursos, a CAPES tem competência para autorizar imediatamente a fusão desses 2 programas e assim ele começar a funcionar. Então, o resumo dessa história toda é que essa resolução, na visão da CAPES, ela é muito melhor do que a resolução vigente e será um ganho para a pós-graduação, porque ela dialoga de forma muito boa com as inovações que estão sendo feitas no processo avaliativo e com os elementos que estão sendo atualizados e colocados no Plano Nacional de Pós-Graduação. E como esse plano foi mencionado, eu também tenho que trazer, e aí é uma oportunidade boa de prestar conta para a comunidade, qual é o status do plano. O plano está na sua fase final de revisão, bastante avançado, e, portanto, a expectativa é que na reunião do Conselho Superior de dezembro ele possa ser apreciado e, portanto, passaremos a ter, finalmente, depois de 4 anos, né, 4 anos desse quadriênio, um plano de pós-graduação, um plano nacional de pós-graduação. Então, essa é o calendário do plano. Eu acho que no final do ano teremos essa versão do plano, inclusive também que dialoga e contempla todos esses pontos que foram colocados e que a avaliação já avançou, incluindo esse aspecto da possibilidade
mestrado profissional e acadêmico, serem, né, inseridos dentro do mesmo processo, diferenciando apenas pelo percurso acadêmico. Então, é isso. Vou usar aí o poder que o Júlio me deu. Sessão encerrada.